Nem todas as profecias foram feitas para serem pregadas, e Isaías escreveu uma que muitos preferem esconder. Embora o livro de Isaías seja conhecido pelas promessas messiânicas e mensagens de esperança, existe um capítulo que foi silenciosamente esquecido, evitado nos púlpitos e tratado como inconveniente por gerações inteiras. Um capítulo que não fala de bênçãos, mas de colapso global, que não oferece conforto, mas confronta com uma visão chocante do fim dos tempos. O mais surpreendente é que essa profecia não está escondida em um livro obscuro. Ela está bem ali, no coração de um dos profetas mais lidos da Bíblia. Mas por que tantos evitam falar sobre ela? O que há de tão perturbador nessas palavras para que sejam ignoradas por séculos? Antes que o mundo silencie vozes como a de Isaías outra vez, garanta que você vai continuar ouvindo aquilo que poucos têm coragem de dizer. Aqui, a verdade não é filtrada. Inscreva-se no canal e caminhe com quem não desvia os olhos das profecias que ainda ardem. Entre os capítulos mais misteriosos do livro de Isaías, há uma sequência de visões que, por séculos, inquietaram estudiosos e teólogos. Embora Isaías seja amplamente conhecido por anunciar a vinda do Messias, poucos se atentam à dimensão escatológica de suas palavras. No capítulo 13, por exemplo, há uma mudança abrupta no tom. O profeta, antes direcionado ao consolo de Judá e à denúncia das injustiças sociais, começa a descrever um cenário global de terror, julgamento e colapso cósmico. Esse trecho é frequentemente ignorado nos púlpitos e em comentários devocionais, pois seu conteúdo é perturbador demais para ser tratado com leveza. A linguagem usada ali não se limita a uma crítica local à antiga Babilônia, mas sugere uma intervenção divina de escala universal. Essa transição profética do juízo histórico ao juízo final não é apenas poética, é estratégica. Isaías escreve durante o 8º século antes de Cristo, num contexto onde o povo de Deus se afastava progressivamente de sua aliança. Mesmo assim, suas palavras ultrapassam seu tempo. Quando ele fala sobre o dia do Senhor como um tempo de destruição, medo e trevas, ele não se limita ao castigo de uma nação específica. Ele revela um padrão divino de ação que se repetirá em escala muito maior. Este dia do Senhor, que também aparece em livros como Joel, Sofonias e Apocalipse, marca o fim de uma era de impunidade e o início de um julgamento que não poderá ser evitado. O enigma está justamente em como essas palavras foram tratadas ao longo dos séculos. A maioria das tradições religiosas preferiu se concentrar nas mensagens de esperança, conforto e restauração, elementos abundantes em Isaías. Mas o mesmo livro que anuncia o nascimento de Emanuel, em Isaías capítulo 7, versículo 14, é aquele que também proclama a fúria divina contra as nações rebeldes e a natureza. Ao selecionar apenas os textos mais suaves, gerações inteiras de líderes espirituais deixaram de lado avisos cruciais sobre o fim dos tempos. O desconforto com essas passagens fez com que muitas bíblias de estudo tratassem o capítulo 13 com superficialidade, ignorando as conexões com outros textos proféticos. Há quem diga que essa profecia tenha sido proibida não por censura oficial, mas por uma omissão coletiva motivada pelo medo. Afinal, quem quer anunciar que o mundo que conhecemos está com os dias contados? Quem quer encarar um Deus que não apenas salva, mas também julga com justiça implacável? Isaías não suaviza a verdade. Ele a escreve com intensidade, como quem sabe que sua geração e as futuras precisam despertar. Não se trata de sensacionalismo, mas de um alerta real sobre o que está por vir. Essa profecia esquecida começa a ganhar nova luz quando a cruzamos com os acontecimentos atuais. Guerras, catástrofes, crises morais e espirituais. Tudo parece caminhar para um clímax. E nesse cenário, a mensagem esquecida de Isaías ressurge com força. Um tempo está marcado e esse tempo não é indefinido.
A pergunta que se impõe é: estaremos atentos à voz que ecoa das páginas antigas ou continuaremos a ignorá-la até que seja tarde demais? Ao longo dos séculos, diversos segmentos da fé optaram por omitir, suavizar ou reinterpretar a profecia encontrada em Isaías capítulo 13. Em parte, essa atitude nasceu do medo de causar pânico entre os fiéis. Em outra medida, foi motivada por interesses teológicos e políticos. O conteúdo da mensagem é devastador. Um juízo que abalará os fundamentos do mundo, castigos inescapáveis e a expressão da ira divina de forma intensa. Pastores, líderes religiosos e até estudiosos preferiram evitar essas passagens para manter uma teologia centrada apenas na misericórdia, ignorando deliberadamente os atributos da justiça e santidade divina. Durante a Idade Média, quando a Igreja exercia controle quase absoluto sobre os textos sagrados e sua interpretação, os trechos mais perturbadores passaram a ser considerados alegóricos ou contextuais demais para a aplicação direta. O capítulo 13 de Isaías, com suas imagens de corpos espalhados pelas ruas, crianças despedaçadas e uma terra assolada pelo terror, parecia mais adequado ao apocalipse grego do que à liturgia cristã da esperança. Por isso, tornou-se uma profecia relegada aos bastidores da exegese. E, quando mencionada, era muitas vezes diluída em interpretações que desconsideravam seu peso profético para os últimos dias. Mas a tentativa de silenciar não veio apenas de dentro da religião. Governos autoritários e sistemas filosóficos secularistas também viram nessas passagens uma ameaça ao seu projeto de controle. A ideia de que existe um Deus soberano, capaz de intervir diretamente na história e de destruir nações inteiras como ato de juízo, é profundamente subversiva. Ela desestabiliza qualquer ideologia baseada na autonomia humana absoluta. Essa profecia transforma o ser humano de senhor do seu destino a súdito de um reino eterno e incontestável. Isso é inaceitável para sistemas que querem substituir a fé por ideologias. Ao mesmo tempo, movimentos religiosos modernos, mais preocupados com marketing do que com verdade, preferem oferecer mensagens reconfortantes, motivacionais e positivas. Eles ignoram a tensão entre juízo e graça, entre justiça e compaixão. Nessa teologia seletiva, Isaías capítulo 13 simplesmente não cabe. Ele confronta, perturba e expõe a fragilidade das certezas humanas. E ninguém quer lidar com textos que não podem ser vendidos em forma de frases de efeito para redes sociais. No entanto, por mais que tentem silenciar essa mensagem, ela continua ali, intocada nas Escrituras, desafiando gerações a reconhecê-la. O silêncio não muda a realidade. O que está escrito permanece, aguardando ser redescoberto por aqueles que têm ouvidos para ouvir. Essa profecia não é para os que buscam conforto imediato, mas para os que desejam discernir os sinais dos tempos e preparar seus corações para o que está por vir. Poucos se dão conta de que o livro de Isaías é uma miniatura da própria Bíblia. Ele possui 66 capítulos, assim como a Bíblia tem 66 livros. Seus primeiros 39 capítulos, cheios de juízos, denúncias e advertências, refletem o tom do Antigo Testamento. Já os últimos 27 capítulos, ricos em promessas de redenção, consolo e restauração, ecoam o espírito do Novo Testamento. Essa estrutura literária não é acidental. Ela revela uma intencionalidade divina que faz de Isaías não apenas um profeta, mas um mensageiro que antecipa toda a história da salvação. Dentro dessa organização, o capítulo 13 ocupa uma posição estratégica. Ele marca o início de uma nova seção que se estende até o capítulo 23, composta por oráculos contra as nações. Ou seja, Deus não se limita a julgar Israel ou Judá. Ele também se dirige a potências estrangeiras como Babilônia, Moabe, Damasco, Etiópia e Egito.
O que Isaías está mostrando é que o Senhor reina sobre toda a terra e nenhuma nação está isenta de sua justiça. Essa perspectiva universal do juízo prepara o leitor para entender que a restauração futura também será global e não restrita a um único povo. Mas a estrutura não serve apenas para organizar conteúdo. Ela comunica uma teologia profunda. O juízo sempre precede a restauração. Antes que venha o consolo, é necessário o confronto com o pecado. Antes da glória, há trevas. E essa lógica está presente não apenas em Isaías, mas em toda a narrativa bíblica. O dilúvio antecede a nova aliança com Noé. O exílio precede o retorno a Jerusalém. A cruz vem antes da ressurreição. Isaías, com sua estrutura equilibrada, é uma espécie de espelho que reflete essa dinâmica espiritual. Essa construção também ensina que não se pode ignorar uma parte da mensagem e esperar compreender o todo. Há quem leia apenas os capítulos de promessa e se esqueça dos capítulos de julgamento. Mas quem faz isso, constrói sua fé sobre uma base incompleta. A mensagem de Isaías, capítulo 13, só faz sentido dentro desse contexto maior. Ele não é um capítulo isolado de destruição, mas uma engrenagem essencial dentro de uma mensagem de justiça e redenção. Ao reconhecermos essa estrutura, entendemos que Isaías não é apenas um livro profético, é um mapa espiritual. Ele nos conduz da decadência à esperança, do juízo ao consolo, da escuridão à luz. Mas para seguir esse caminho, é preciso encarar cada trecho com seriedade, inclusive e especialmente aqueles que parecem sombrios demais para serem lidos em voz alta. Antes de avançarmos para o ponto mais intenso dessa profecia, me conte aqui nos comentários, qual parte dessas revelações de Isaías mais chama a sua atenção até agora? Gosto de ver como cada pessoa percebe algo diferente nesses textos antigos. Logo no início do capítulo 13 do livro de Isaías, uma expressão provoca um calafrio: oráculo contra a Babilônia. Embora à primeira vista pareça tratar-se apenas de um julgamento histórico contra um império antigo, a densidade das imagens, a linguagem cósmica e o tom de juízo universal revelam algo muito maior. A profecia fala de um dia cruel, com furor e ira ardente, que fará toda a terra tremer. O profeta não está apenas descrevendo um conflito político. Ele está apontando para um evento escatológico, um colapso de proporções apocalípticas. Isaías, capítulo 13, versículo 9, menciona que esse será o dia do Senhor. Termo carregado de significado e que aparece em várias outras passagens, sempre associado ao julgamento final. O tom da mensagem é inconfundível. Deus está reunindo exércitos não apenas de homens, mas até mesmo dos confins do céu. Como afirma Isaías, capítulo 13, versículo 5. Essa linguagem transcende qualquer guerra humana conhecida. Estamos diante de um anúncio de intervenção divina direta, onde o próprio Criador declara que usará forças celestiais para executar juízo. Isso nos remete a outras imagens bíblicas do fim dos tempos, como aquelas descritas por João em Apocalipse, capítulo 19, onde os exércitos celestiais marcham com o Messias. O paralelismo entre os textos é nítido e intencional. Isaías antecipa visões que só seriam plenamente desenvolvidas séculos depois. Há também um elemento psicológico nessa profecia que não pode ser ignorado: o medo absoluto que tomará conta dos homens. O texto diz que todas as mãos se enfraquecerão e que o coração de cada homem se derreterá. Não é uma simples derrota militar. É um colapso emocional coletivo diante da evidência de que Deus está julgando com justiça. O terror será tão profundo que as pessoas ficarão pasmas umas com as outras. Seus rostos serão como chamas. Esse detalhe comunica que nesse dia, o orgulho, a segurança e a falsa paz desmoronarão instantaneamente diante da manifestação da glória divina. Outro detalhe, muitas vezes negligenciado, está na escolha da Babilônia como alvo simbólico.
Babilônia, ao longo das Escrituras, representa mais do que uma nação. Ela se torna um símbolo do sistema mundano, do orgulho humano, da opressão espiritual e da rebelião organizada contra Deus. Por isso, sua queda não é apenas política, mas espiritual. Quando Isaías profetiza sua destruição, ele está também anunciando o fim de tudo aquilo que ela representa. A mensagem é clara. O Senhor não apenas julgará um império do passado, mas também derrubará todos os sistemas que desafiam sua soberania. Dentro desse cenário, o dia do Senhor se revela como um divisor de eras. Ele marca o fim da ilusão de que o homem governa seu destino e inaugura uma nova realidade, onde a justiça divina se manifesta sem filtros. Não se trata de uma metáfora ou de uma figura de linguagem exagerada. Isaías está descrevendo um evento real, profundo e iminente. A pergunta que ecoa é: estamos preparados para reconhecer esse dia quando ele chegar? Um dos desafios ao interpretar Isaías capítulo 13 é distinguir entre o literal e o simbólico. Quando o texto fala que as estrelas do céu e as suas constelações não darão a sua luz, o sol se escurecerá ao nascer e a lua não fará resplandecer a sua luz. Muitos se perguntam, isso acontecerá de fato ou é apenas uma metáfora para a magnitude do juízo? Essa dúvida é legítima. Mas ao analisar o conjunto da revelação bíblica, vemos que tais imagens aparecem repetidamente para descrever eventos reais que envolvem o desequilíbrio não apenas político e social, mas também cósmico. Em Mateus capítulo 24, versículo 29, o próprio Jesus menciona sinais semelhantes imediatamente antes de sua segunda vinda. A Bíblia, frequentemente, utiliza o colapso dos corpos celestes como linguagem profética para demonstrar o estremecimento da ordem criada. Quando os astros perdem sua luz, a mensagem é clara. O Criador está interferindo diretamente na criação. A estabilidade aparente do universo será interrompida, sinalizando que o tempo da misericórdia chegou ao fim e que o tempo do juízo começou. Isaías não escreve como um poeta exagerado, mas como um profeta inspirado. Ele capta o momento exato em que o céu se curva diante da glória de Deus, e tudo aquilo que era firme se torna instável. Ainda assim, não se pode negar o aspecto simbólico dessas figuras. O sol escurecido pode também representar o fim do domínio humano, a queda dos governos que antes brilhavam como astros sobre as nações. A lua que não brilha pode simbolizar o silenciamento das ideologias e filosofias que refletiam uma luz enganosa. A beleza do texto profético é justamente essa. Sua linguagem é suficientemente ampla para abarcar tanto o literal quanto o simbólico, e ambos os sentidos são relevantes. Essa multissignificação enriquece o texto e o torna eternamente atual. Além disso, a repetição desses símbolos em outras profecias reforça sua veracidade. Joel, capítulo 2, versículo 31, fala do sol se converter em trevas e da lua em sangue antes do grande e terrível dia do Senhor. Apocalipse capítulo 6 descreve o céu se recolhendo como um pergaminho, um terremoto global, e estrelas caindo como figos maduros. São imagens que se entrelaçam, vindas de tempos e contextos diferentes, mas que apontam para um mesmo evento escatológico. A harmonia entre esses textos confirma que Isaías não está sozinho em sua visão. No fim das contas, tentar reduzir o texto a um único sentido, seja apenas literal ou apenas simbólico, é esvaziar sua profundidade. O profeta está falando com gerações futuras em uma linguagem que transcende o tempo. Sua voz ecoa até hoje, desafiando-nos a considerar não apenas o que acontecerá nos céus, mas o que precisa mudar em nossos próprios corações. Quando Isaías anuncia a queda da Babilônia, ele não está apenas relatando um evento futuro distante. Ele está desenhando um modelo profético. A destruição daquela cidade representa em escala menor o que acontecerá com todos os impérios humanos que se erguem contra Deus. Em Isaías capítulo 13,
Versículo 19, lemos que Babilônia será como Sodoma e Gomorra, quando Deus as destruiu. Essa comparação não é casual. Sodoma e Gomorra não foram apenas cidades destruídas, foram ícones do julgamento divino sobre a impiedade. Ao compará-las à Babilônia, Isaías conecta a história passada com o futuro escatológico. Babilônia foi símbolo máximo de arrogância, opressão e falsa religião. Desde os tempos de Gênesis, com a Torre de Babel, a humanidade tenta construir sistemas para se elevar acima de Deus. A Babilônia de Isaías é a materialização desse espírito rebelde. Sua queda, portanto, é um marco espiritual. Ela mostra que todo o projeto humano separado de Deus está fadado ao fracasso. E mais do que isso, ela é um aviso para as nações que ainda se julgam intocáveis. Isaías está dizendo: olhem para a Babilônia e vejam o que acontece com quem desafia o Altíssimo. Esse juízo não se limita a um momento da história antiga. Ele projeta sombras sobre o futuro. No livro de Apocalipse, Babilônia volta a aparecer, agora como uma figura ainda mais complexa, representando um sistema global de corrupção, sedução espiritual e perseguição aos santos. Apocalipse capítulo 18 descreve sua queda como algo súbito, violento e irreversível. As palavras ecoam aquelas de Isaías, mostrando que a profecia não perdeu validade com o passar dos séculos. Pelo contrário, ela se cumpre em camadas, em ciclos, até atingir seu clímax final. Ao entender a Babilônia como arquétipo do sistema mundano, percebemos que a profecia de Isaías fala diretamente conosco. Vivemos em uma era em que o materialismo, a idolatria do poder e a indiferença espiritual atingem níveis alarmantes. As Babilônias modernas estão em toda parte, disfarçadas de progresso, entretenimento, ideologias e sistemas econômicos. Isaías nos convida a discernir além da superfície e perceber que Deus continua no trono e que sua justiça não está adormecida. Diante disso, cada leitor é chamado a escolher seu lugar na história. Estaremos entre os que confiam em estruturas humanas que cairão como Babilônia, ou entre os que ouvem os profetas e se refugiam na palavra? O cenário profético não é um convite ao medo, mas à decisão. Isaías levanta uma voz firme e clara, não para assustar, mas para despertar. A profecia de Isaías não deixa dúvidas quanto ao caráter universal do juízo anunciado. Embora se inicie com um oráculo contra a Babilônia, rapidamente a narrativa se expande e abrange todo o mundo. Isaías, capítulo 13, versículo 11, declara com clareza: castigarei o mundo por causa da sua maldade e os perversos por causa da sua iniquidade. Isso coloca em xeque a ideia comum de que Deus está apenas interessado nos erros de Israel ou de nações específicas. O alcance da justiça divina se estende a toda a criação, demonstrando que o Senhor é juiz não apenas de um povo, mas de toda a humanidade. A menção explícita ao mundo não é meramente geográfica, ela é espiritual. Isaías está apontando para um estado de rebelião generalizada, onde os valores divinos foram rejeitados e substituídos por arrogância, luxúria e idolatria. O profeta denuncia com palavras cortantes a soberba dos homens, que se julgam acima do bem e do mal, construindo suas próprias verdades e negando a soberania de Deus. Quando ele afirma que o Senhor farei cessar a arrogância dos atrevidos, ele revela que o juízo virá para quebrar o orgulho humano, o mesmo orgulho que fez cair Lúcifer, como narrado em Isaías capítulo 14, versículo 12 ao 15, logo após essa sequência profética. Historicamente, essa mensagem serviu de alerta para impérios que se achavam invencíveis. Babilônia caiu. Nínive foi reduzida a ruínas. Roma, com toda sua glória, desmoronou. Mas a profecia não se esgota nesses exemplos. Isaías está construindo um padrão profético que se repetirá até o fim. Sempre que o mundo se ergue em desafio à justiça divina, haverá um tempo de acerto de contas.
O dia do Senhor é tanto uma data específica no calendário escatológico, quanto uma realidade que se manifesta em momentos críticos da história humana. Espiritualmente, essa profecia também aponta para o juízo pessoal. Cada homem e cada mulher são confrontados com a mesma escolha que as nações enfrentam: se curvar diante de Deus ou persistir na arrogância. O texto é claro ao dizer que o juízo será contra a maldade e a iniquidade, não apenas em escala nacional, mas individual. O impacto do dia do Senhor será sentido por todos os que se afastaram deliberadamente do caminho da justiça. E, ao mesmo tempo, essa é uma mensagem de advertência e misericórdia. Deus anuncia o juízo para dar aos homens a chance de arrependimento. Por isso, é impossível ler Isaías capítulo 13 como um simples registro antigo. Ele é, antes, uma convocação à consciência. Ele nos chama a examinar não apenas as estruturas do mundo, mas os alicerces do nosso próprio coração. A ira de Deus, ao contrário do que muitos pensam, não é irracional nem impulsiva. Ela é a resposta santa e proporcional ao pecado não arrependido. E ao entendermos isso, percebemos que a justiça do Senhor é, na verdade, um clamor por restauração, não apenas destruição. Em um dos momentos mais dramáticos da profecia, Isaías afirma que os próprios céus participarão do juízo. As estrelas do céu e as suas constelações não darão a sua luz. O sol se escurecerá ao nascer e a lua não fará resplandecer a sua luz. Isaías capítulo 13, versículo 10. A cosmologia bíblica entende os astros como parte da ordem criada por Deus. E quando essa ordem começa a falhar, o recado é inconfundível. Algo profundo está se rompendo. Não é apenas a Terra que está sendo sacudida, é o próprio universo sinalizando que o Criador está se movendo de forma definitiva. Esses fenômenos cósmicos aparecem em vários outros textos proféticos. Em Mateus capítulo 24, versículo 29, Jesus repete quase as mesmas palavras, indicando que esses sinais celestes antecederão sua segunda vinda. A linguagem de Isaías, portanto, não é isolada, nem meramente poética. Ela se conecta com uma tradição profética sólida, onde o céu funciona como palco da manifestação divina. As luzes que guiavam os homens, sejam elas físicas ou simbólicas, se apagam, porque a única luz que permanecerá será a glória do próprio Deus. O eclipse do sol e a escuridão da lua também carregam significados espirituais. O sol sempre foi símbolo de poder, domínio e vida. A lua, de influência, beleza e ciclos. Quando ambos se apagam, é como se Isaías estivesse declarando o fim da autonomia humana. Nenhuma liderança, ideologia ou cultura sobreviverá ao dia do Senhor. Tudo que antes parecia brilhar diante dos olhos humanos será apagado para dar lugar à verdadeira luz. É uma transição entre o tempo dos homens e o tempo de Deus. Esses sinais também funcionam como avisos antecipados. Deus não age sem antes anunciar. Os céus, desde Gênesis capítulo 1, foram colocados para sinais, estações, dias e anos. E agora eles se tornam instrumentos de advertência. É como se o próprio universo gritasse: preparem-se, o Senhor vem. Os eclipses e trevas não são apenas fenômenos naturais, mas alarmes espirituais, destinados a despertar os que ainda podem ser despertados. Portanto, quando Isaías fala de um céu em colapso, ele está nos convidando a olhar para cima, não com medo irracional, mas com reverência. As estrelas podem cair, o sol pode se esconder, a lua pode se calar, mas o trono de Deus permanece inabalável. Em meio ao caos, a única estabilidade verdadeira está naquele que criou todas as coisas e que está vindo para restaurar a ordem com justiça. Isaías não apenas anuncia o juízo divino, mas também revela os instrumentos desse julgamento. Ele descreve Deus convocando nações para cumprirem seu propósito. Eu ordenei aos meus consagrados.
Sim, chamei os meus valentes para executarem a minha ira. Isaías, capítulo 13, versículo 3. A ideia de que o Senhor usa nações como ferramentas de sua justiça pode parecer desconfortável, mas é uma realidade constante nas Escrituras. Babilônia, Pérsia, Assíria e até Roma foram usadas por Deus para disciplinar, corrigir ou executar sua vontade soberana. Essas nações, muitas vezes, nem tinham consciência de que estavam sendo usadas pelo Altíssimo. Em Jeremias capítulo 25, versículo 9, Deus chama Nabucodonosor, rei da Babilônia, de meu servo, apesar de ele ser um rei pagão. O que Isaías quer mostrar é que mesmo quando os poderosos agem por ambição ou violência, há uma direção invisível que rege a história. Deus não perdeu o controle do mundo. Ele move reis, derruba impérios e estabelece fronteiras, tudo segundo seus propósitos eternos. O interessante é que essas nações, após cumprirem o juízo sobre outras, também são julgadas por seus próprios pecados. A ferramenta usada se torna alvo do mesmo padrão de justiça. Isso mostra que ninguém está acima da lei divina, nem mesmo os instrumentos de Deus. É o que acontece com a própria Babilônia, que depois de ser usada como ferramenta de juízo, é completamente destruída. A justiça de Deus é equilibrada e imparcial, atingindo tanto o executor quanto o transgressor, conforme sua conduta. No contexto contemporâneo, essa profecia nos leva a refletir sobre os movimentos geopolíticos atuais. Guerras, alianças, colapsos econômicos. Nada acontece fora do alcance dos olhos de Deus. Enquanto líderes mundiais planejam e decidem, há uma direção superior guiando o curso da história. O Senhor continua a levantar e abater nações. Ele continua a usar impérios, ideologias e até crises globais como peças em um tabuleiro profético cujo fim já está determinado. Isaías nos convida a enxergar além da superfície. Não são apenas exércitos se movendo. São engrenagens de um plano eterno sendo ativadas. E se Deus usa até mesmo os impérios terrenos para realizar sua justiça, quanto mais não usará aqueles que se colocam voluntariamente à disposição dele. O tempo do juízo se aproxima, e a pergunta que se impõe é: qual será o nosso papel quando o plano final se desenrolar diante de nossos olhos? A profecia de Isaías não poupa a altivez dos poderosos. Em meio à descrição do juízo que se abate sobre a terra, há um foco especial sobre aqueles que, embriagados pelo poder e pela influência, acreditavam estar acima da justiça divina. O texto afirma que o Senhor farei cessar a arrogância dos atrevidos e abaterei a altivez dos tiranos. Isaías, capítulo 13, versículo 11. A queda da Babilônia é, nesse sentido, mais do que um evento geopolítico. É o colapso do orgulho humano, da soberba institucionalizada, da autoconfiança que desconsidera Deus e se apoia exclusivamente em estruturas humanas. Esse mesmo padrão aparece em outras passagens bíblicas. Em Provérbios capítulo 16, versículo 18, somos alertados de que o orgulho precede a ruína e o espírito altivo a queda. Isaías retoma esse princípio em uma escala nacional e cósmica. Ele não está apenas falando de indivíduos arrogantes, mas de sistemas inteiros construídos sobre a prepotência e a negação do Senhor. A Babilônia, que se vangloriava de sua riqueza, de sua arquitetura majestosa e de sua invencível força militar, será reduzida a silêncio e desolação. A lição é clara: toda glória que não glorifica a Deus está condenada ao pó. Esse princípio é profundamente espiritual. O orgulho é o primeiro pecado do coração. Foi ele que transformou Lúcifer em Satanás. Ao desejar ocupar o lugar de Deus, o anjo caído inaugurou a rebelião que contaminaria, posteriormente, o coração dos homens. Isaías, capítulo 14, que segue a sequência profética, descreve a queda de Lúcifer, filho da alva, justamente por querer subir ao céu e se assentar no monte da congregação.
Essa conexão entre a queda espiritual e a destruição terrena mostra que o juízo não é apenas físico, mas profundamente enraizado nas intenções do coração. O orgulho cega. Ele convence o homem de que não há limites, que tudo pode ser alcançado pela força ou pelo dinheiro. Ele distorce a percepção do tempo, da moral e da realidade. Mas diante do juízo de Deus, todas essas ilusões são arrancadas como cortinas que se rasgam. E quando isso acontece, os que antes estavam no topo descobrem que seus tronos eram de areia. A humilhação dos poderosos é uma das imagens mais marcantes da profecia de Isaías. Não porque Deus tenha prazer na destruição, mas porque Ele é justo e não compartilha sua glória com ninguém. Esse cenário nos desafia a examinar nossa própria relação com o poder e o reconhecimento. Quantas vezes depositamos confiança em cargos, títulos, conquistas e riquezas, como se fossem escudos contra o juízo? Isaías nos lembra que diante do Senhor, todos os homens estão no mesmo nível. A única exaltação que permanece é a do coração quebrantado. E a verdadeira segurança está não em ser grande neste mundo, mas em ser humilde diante de Deus. À medida que o juízo se aproxima, Isaías descreve a reação dos homens diante do terror que se espalha. As imagens são fortes, como a gazela perseguida e como as ovelhas que ninguém recolhe, voltar-se-ão cada um para o seu povo e fugirão cada um para a sua terra. Isaías capítulo 13, versículo 14. A linguagem transmite desespero e total desamparo. As estruturas sociais, as alianças políticas, os pactos de proteção, tudo entra em colapso. Os refúgios construídos ao longo de séculos se mostram inúteis. A segurança oferecida por exércitos, riquezas e tecnologia se esvai como fumaça ao vento. Essa imagem dialoga diretamente com o Salmo capítulo 127, versículo 1. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. O texto deixa claro que nenhum esforço humano pode substituir a proteção divina. Em tempos de juízo, os abrigos físicos se tornam armadilhas e os muros mais altos desmoronam diante da mão do Todo-Poderoso. O que Isaías denuncia não é apenas a inutilidade das fortalezas externas, mas a falência de um modelo de vida baseado na autossuficiência. A reação instintiva dos homens será a fuga. Fugirão não apenas do perigo, mas da verdade. Voltarão cada um para a sua terra, buscando o que lhes era familiar, na esperança de encontrar algum tipo de estabilidade. Mas essa volta não é um retorno ao lar no sentido emocional. É um movimento de desespero, de regressão, de tentativa de recomeço onde não há mais base. Isaías mostra que quando Deus intervém com juízo, não há lugar seguro fora dele. As nações que antes ofereciam refúgio se tornam elas mesmas cenários de destruição. Essa fragilidade dos refúgios humanos também revela onde estava, de fato, a confiança do povo. Em vez de buscarem o Senhor, muitos se apoiavam em alianças com outras nações, em fortificações militares, em estratégias políticas. Isaías já havia denunciado essa postura em capítulos anteriores. Em Isaías capítulo 30, versículo 2, ele repreende os que descem ao Egito em busca de socorro, sem consultar ao Senhor. O problema não era pedir ajuda, mas ignorar deliberadamente a direção divina, trocando o socorro do alto pelas garantias falíveis da terra. No fim, em profecia, escancara a necessidade de uma fé que vá além dos escudos visíveis. O verdadeiro abrigo não está nos muros que construímos, mas na aliança que mantemos com Deus. Ele é o único refúgio que permanece em pé quando todos os outros caem. E essa verdade, tão evidente no momento do juízo, deveria moldar nossa vida muito antes que os céus comecem a escurecer. Entre as imagens mais desconcertantes de Isaías, capítulo 13, está a da purificação da terra por meio de um terror absoluto. O profeta descreve um cenário de desolação tão intensa que poucos ousam sequer imaginar.
Mas a pergunta que se impõe é: esse terror é meramente castigo ou tem uma função redentora, corretiva, purificadora? Em Isaías, capítulo 13, versículo 12, lemos: farei que um homem seja mais raro do que o ouro fino, e o ser humano mais do que o ouro de Ofir. Essa escassez não é apenas populacional, é moral. Trata-se da remoção do mal para que o bem possa florescer. A Bíblia é repleta de momentos em que o juízo severo antecede uma nova fase de restauração. O dilúvio nos dias de Noé, por exemplo, não foi apenas destruição, mas uma reinicialização da história humana. Em Gênesis capítulo 6, versículo 5, lemos que a maldade do homem se multiplicara na terra e o juízo foi inevitável. Isaías retoma essa lógica. A terra está tão corrompida que apenas uma intervenção drástica poderá resgatar sua dignidade. O terror não é gratuito. Ele tem um objetivo: purgar o mal, expor a verdade, restaurar a justiça. Entender isso não é fácil, especialmente para quem foi moldado por uma teologia que só fala de bênçãos e promessas. Mas a justiça de Deus é parte inseparável de sua santidade. Ele não pode conviver eternamente com o pecado. E quando os apelos à conversão são ignorados, quando a paciência divina é rejeitada, o juízo se torna o último recurso. É nesse ponto que o terror se converte em um instrumento legítimo de purificação. Não como vingança, mas como um ato de profunda seriedade espiritual. A purificação por meio do juízo também prepara o caminho para o surgimento dos remanescentes, os poucos que permanecem fiéis e que carregarão a tocha da aliança. Deus não destrói tudo. Ele separa, limpa, refina. O que permanece após o fogo é o que tem valor eterno. Essa é a dinâmica que aparece em todo o Antigo Testamento e se cumpre plenamente na visão escatológica do Novo. Em Malaquias, capítulo 3, versículo 3, Deus é descrito como o ourives que purifica a prata. E para que a prata brilhe, é preciso que enfrente as chamas. Diante dessa realidade, é necessário rever nossos conceitos de juízo. Isaías não está apenas ameaçando com destruição. Ele está apontando para uma limpeza profunda, para um reset espiritual do mundo. E quem entende isso deixa de ver o dia do Senhor como apenas uma tragédia. Passa a enxergá-lo como o nascimento de um novo tempo. Doloroso, sim, mas necessário. O terror, nesse contexto, se transforma em justiça ativa. Uma justiça que dói, mas que salva. Mesmo em meio a uma profecia marcada pelo juízo severo, Isaías deixa entrever uma verdade recorrente nas Escrituras. Deus sempre preserva um remanescente. Quando a terra for sacudida, quando as nações forem abatidas, quando a arrogância dos homens for arrancada pela raiz, restarão alguns. Não por mérito próprio, mas por graça e fidelidade divina. Em Isaías, capítulo 10, versículo 21, encontramos a promessa de que o remanescente voltará, o remanescente de Jacó, ao Deus forte. Isso nos mostra que, ainda que a maioria se perca na incredulidade, haverá aqueles que manterão seus olhos voltados para o Senhor, mesmo em tempos de terror. O conceito de remanescente é mais do que uma sobrevivência física. É uma marca espiritual. São aqueles que, mesmo cercados por decadência moral, mantêm sua fidelidade ao Senhor. Não se vendem à cultura dominante, não se corrompem com o sistema babilônico, não se rendem ao medo. Eles permanecem. São como os 7.000 que, nos dias de Elias, não dobraram os joelhos a Baal, conforme registrado em 1 Reis, capítulo 19, versículo 18. Esses homens e mulheres existem em todas as gerações, mesmo que sejam poucos, mesmo que sejam anônimos. Deus os conhece. Em meio ao colapso descrito por Isaías, os remanescentes são como brasas acesas na escuridão. Eles não escapam por sorte ou por localização geográfica privilegiada. Escapam porque têm um pacto com o Altíssimo. Eles foram refinados no fogo da obediência, sustentados pela esperança em dias onde a fé parecia morrer. E é sobre esses poucos que Deus construirá o novo. O juízo não é o fim da história, é o início de uma nova etapa.
e os remanescentes são os alicerces espirituais dessa reconstrução. Isaías sugere que esses fiéis não apenas sobreviverão, mas brilharão. Em meio ao caos, serão sinalizadores de que Deus ainda governa, ainda se importa, ainda age. Eles não viverão como espectadores do juízo, mas como testemunhas vivas da fidelidade divina. E aqui está uma lição profunda. Enquanto muitos investem todas as suas forças em se proteger fisicamente, os remanescentes entendem que sua segurança está na aliança, na fidelidade e na integridade diante do Senhor. Essa mensagem, ainda que sutil no capítulo 13, ressoa fortemente ao longo de toda a Bíblia. No fim das contas, não se trata apenas de escapar da destruição, mas de ser parte do que Deus preserva para um propósito maior. Os remanescentes não são escolhidos porque são perfeitos, mas porque, diante de tudo, escolheram não abandonar o Senhor. E nessa escolha silenciosa, mas poderosa, se cumpre a promessa de que Deus não despreza os que o temem e o buscam com coração sincero. Ao mesmo tempo em que Isaías descreve com detalhes o juízo que se abaterá sobre a terra, ele também é o profeta que mais claramente antecipa a vinda do Messias. Essa tensão entre destruição e redenção, entre ira e esperança, percorre todo o livro. A profecia do capítulo 13 não está isolada desse panorama mais amplo. Pelo contrário, ela estabelece o cenário sombrio sobre o qual a luz da promessa messiânica brilhará com ainda mais intensidade. Isaías está nos dizendo que antes que o Salvador venha, será necessário que as estruturas corrompidas sejam abaladas e os caminhos sejam nivelados. Essa dualidade é visível, por exemplo, entre Isaías capítulo 13 e Isaías capítulo 9. No capítulo 13, lemos sobre trevas cobrindo a terra, terror e julgamento. Mas em Isaías capítulo 9, versículo 2, ele declara: "O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz." O mesmo profeta que anuncia a queda de Babilônia, anuncia também o nascimento do príncipe da paz. Isso revela que o juízo não é o fim em si mesmo, mas parte do plano redentor de Deus para restaurar a criação por meio de seu ungido, o Messias. Segundo Isaías, virá não apenas para consolar os abatidos, mas também para estabelecer um reino de justiça, onde o pecado não terá mais lugar. Em Isaías, capítulo 11, vemos um retrato desse reino, onde o lobo habitará com o cordeiro e a terra se encherá do conhecimento do Senhor. Mas para que isso se torne realidade, é necessário que o sistema atual, injusto e corrompido, seja desmontado. É aí que a profecia do capítulo 13 encontra seu papel. Ela prepara o caminho, ela limpa o terreno, ela anuncia que o tempo da impunidade está chegando ao fim. Essa conexão entre juízo e messianismo aponta para a complexidade da missão de Cristo. Ele veio ao mundo não apenas como cordeiro, mas também como juiz. Em João capítulo 5, versículo 22, Jesus declara que o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo. Isso significa que o mesmo Jesus que acolheu pecadores será aquele que, no fim, separará as ovelhas dos bodes. Isaías, com séculos de antecedência, antevê esse Cristo total, aquele que derrama graça, mas que também exige retidão. Entender essa tensão é essencial para não distorcer a mensagem do Evangelho. Se enfatizarmos apenas o juízo, cairemos no legalismo frio. Se focarmos apenas na graça, corremos o risco da permissividade. Isaías, com sua voz firme e poética, nos chama ao equilíbrio. Ele nos leva a enxergar que o mesmo Deus que julga é o que envia o Salvador, e que, ao fim de tudo, é o Messias quem nos convida a escapar do juízo, não pela força, mas pela fé. É impossível ler Isaías capítulo 13 sem traçar paralelos profundos com o livro do Apocalipse.
Ainda que separados por séculos e estilos literários distintos, Isaías e João compartilham visões quase idênticas sobre o fim dos tempos. Ambos falam de juízo cósmico, de queda de impérios, de sinais nos céus e de um remanescente fiel. A conexão entre esses dois textos revela que o Espírito que inspirou os profetas do Antigo Testamento é o mesmo que guiou os apóstolos do Novo. O juízo que Isaías antevê é o mesmo que João vê se cumprir. Um exemplo claro disso está em Apocalipse capítulo 18, onde a queda de Babilônia é descrita com linguagem quase idêntica à de Isaías. João fala de uma cidade orgulhosa, cheia de luxúria e poder, sendo destruída em uma hora. Os reis da terra choram sua ruína e os mercadores lamentam a perda de seus lucros. Isaías também menciona a derrocada súbita, o silêncio que se segue à destruição e a inutilidade de qualquer refúgio. E Babilônia de Isaías se torna, em João, o símbolo da corrupção global nos últimos dias. E sua queda é inevitável. Ambos os textos também destacam os sinais cósmicos como parte integrante do juízo. Isaías fala do sol escurecendo, das estrelas deixando de brilhar. João repete essas imagens no 6º selo do Apocalipse, no capítulo 6, onde o céu se enrola como um pergaminho e todos os homens se escondem nas cavernas com medo da ira do Cordeiro. A semelhança é tão marcante que muitos estudiosos veem Isaías como uma espécie de precursor do Apocalipse, um esboço inicial daquilo que seria plenamente revelado no fim do Novo Testamento. Mas o paralelismo vai além das imagens. Ambos os livros revelam o caráter de Deus como justo juiz e redentor. Ambos destacam a necessidade de vigilância, santidade e arrependimento. Ambos denunciam os sistemas opressores que se levantam contra o povo de Deus. E ambos encerram suas visões com uma promessa de restauração, glória e nova criação. Isaías antecipa o novo céu e nova terra em seu capítulo 65, enquanto João encerra o Apocalipse com essa mesma visão em seu capítulo 21. A harmonia entre os dois textos não é coincidência, é revelação progressiva. Esse entrelaçamento entre Isaías e João nos mostra que a Bíblia é uma unidade. O plano de Deus se desenvolve em etapas, mas segue uma mesma direção. Ao estudarmos Isaías capítulo 13 à luz do Apocalipse, entendemos que não estamos lidando com fragmentos desconexos, mas com peças de um mesmo quebra-cabeça divino. E essa visão nos dá clareza, sobriedade e esperança. Pois se o fim se aproxima, é porque a redenção também está às portas. Ao longo dos séculos, o conteúdo de Isaías capítulo 13 foi lido com olhos voltados ao passado. Muitos enxergaram ali apenas um registro histórico, uma profecia cumprida na queda da antiga Babilônia. No entanto, a força das imagens, o alcance universal das declarações e a conexão com textos escatológicos apontam para algo maior, um eco profético que ressoa em nosso tempo. O que parecia remoto e encerrado no tempo dos reis, agora se revela assustadoramente atual. O colapso de sistemas, o avanço do mal, a inversão de valores, o surgimento de líderes arrogantes e alianças obscuras desenham diante de nós o mesmo cenário que Isaías descreveu. Mas a pergunta que muitos fazem é: como devemos reagir a essas palavras? Devemos temer, nos esconder, nos calar? Ou há algo mais profundo por trás desse juízo anunciado? A resposta não está apenas na intensidade da destruição descrita, mas no propósito dessa revelação. Quando o Senhor levanta um profeta para falar de juízo, ele não está apenas anunciando o fim, está oferecendo um tempo de preparação. Em Amós, capítulo 3, versículo 7, está escrito: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. A profecia é, portanto, uma prova da misericórdia divina. Em nossos dias, a profecia de Isaías se torna um espelho. Ela denuncia não apenas os pecados de impérios antigos,
mas a frieza espiritual, a idolatria disfarçada, a arrogância moral de uma geração que se afastou do Criador. É impossível ignorar os paralelos. Quando Isaías fala da escassez de homens justos, ele aponta para uma crise de caráter que também enfrentamos. Quando ele menciona os sinais nos céus, encontramos ecos nos fenômenos naturais e no clamor da própria criação, conforme Romanos capítulo 8, versículo 22, que diz que toda a criação geme e suporta angústias até agora. Ainda assim há consolo, pois a mesma profecia que anuncia o dia do Senhor também prepara o coração para o aparecimento da glória do Senhor. Os que têm ouvidos atentos não serão surpreendidos. Os que permanecem firmes não serão destruídos. Em meio à turbulência, a voz do profeta serve como lâmpada que guia os passos na escuridão. Não é uma palavra de desespero, mas de direcionamento. A profecia não paralisa, ela desperta. E esse despertar é o primeiro passo rumo à salvação. Isaías, capítulo 13, não é um convite ao pânico, mas à vigilância. Ele chama os atentos a reconhecerem os sinais, a discernirem os tempos e a buscarem refúgio não em sistemas humanos, mas no Senhor. O juízo que se aproxima não é apenas destruição, é um chamado final ao arrependimento. A santidade e a esperança viva naquele que virá para restaurar todas as coisas. Poucos capítulos da Bíblia carregam uma aura tão pesada de silêncio quanto Isaías capítulo 13. Não por ausência de texto, mas por uma espécie de veto tácito, um desconforto compartilhado entre pregadores, teólogos e crentes comuns. Esse silêncio gerou o apelido de profecia proibida. Mas o que torna essa passagem tão evitada, tão incômoda, ao ponto de ser praticamente suprimida da maioria dos púlpitos contemporâneos? A resposta não está apenas em seu conteúdo aterrador, mas na resistência humana à verdade que confronta. A profecia não é proibida por decreto oficial, mas pela cultura do alívio espiritual. Vivemos numa geração que busca palavras que confortem, mensagens que elevem a autoestima, textos que garantam sucesso e prosperidade. Qualquer discurso que fale de juízo, dor ou colapso é imediatamente rejeitado como negativo, ultrapassado ou alarmista. Isaías capítulo 13 quebra essa expectativa. Ele não oferece consolo imediato, não suaviza as palavras, não propõe alívios superficiais. Ele escancara a realidade. Haverá um dia em que o Senhor derramará sua ira e o mundo inteiro será abalado. O desconforto com essa mensagem é antigo. Jeremias enfrentou a mesma rejeição quando profetizou o cativeiro. Em Jeremias, capítulo 20, versículo 8, ele lamenta que ao anunciar a palavra do Senhor, só colhia opróbrio e escárnio. A história se repete com Isaías. Sua profecia foi silenciada não por falta de valor, mas por ser excessivamente real, profundamente confrontadora. As igrejas modernas preferem mensagens que atraiam multidões, que mantenham os bancos cheios, que confortem sem transformar. Mas a profecia verdadeira não se curva à conveniência. Além disso, essa profecia é proibida porque expõe a fragilidade de todos os sistemas humanos. Ela denuncia as potências, as ideologias, os impérios, os líderes, os religiosos. Ninguém escapa. É uma profecia que não poupa. E por isso é incômoda. Ela exige posicionamento. Ou você se rende ao Deus que julga com justiça, ou você insiste em desafiar o céu até ser esmagado pelo peso da verdade. Não há meio termo. E isso é algo que poucos estão dispostos a ouvir nos dias de hoje. Entretanto, essa proibição velada não pode calar a voz do Espírito. Os tempos em que vivemos exigem que Isaías, capítulo 13, volte a ser proclamado. Não por desejo de causar medo, mas por necessidade de despertar. Essa profecia precisa ser reabilitada, redescoberta e anunciada com coragem. Pois só aqueles que conhecem o aviso poderão se preparar para o dia em que o céu se escurecer e o Senhor se levantar com poder e glória. O silêncio sobre o juízo é a antecâmara do colapso espiritual.
E quebrar esse silêncio é um ato de fidelidade à verdade eterna. Depois de tudo o que foi dito, das imagens aterradoras do juízo, da queda da Babilônia, dos sinais nos céus, dos remanescentes preservados e do Messias prometido, resta uma pergunta inevitável. O que você fará com essa revelação? Isaías, capítulo 13, não é apenas uma narrativa profética, é um chamado pessoal. Um alerta que atravessa os séculos e desemboca diretamente em nossas consciências. A intenção do texto não é apenas nos informar, mas nos posicionar. Ele não pede interpretação teológica. Ele exige resposta de vida. Ao longo das Escrituras, Deus sempre alertou seu povo antes de agir. Em Ezequiel capítulo 33, versículo 6, está escrito que, se o atalaia vê a espada vindo e não toca a trombeta, o sangue será requerido de suas mãos. Isaías agiu como um atalaia. Ele viu o que muitos não queriam ver e teve a coragem de anunciar o que poucos queriam ouvir. E agora, o eco dessa trombeta chega até nós. Não podemos fingir que não ouvimos. Não podemos tratar essa palavra como apenas mais um conteúdo religioso. Ela é urgente. Ela é séria. Ela é real. Vigiar, portanto, é mais do que observar os eventos ao redor. É examinar o coração. É purificar a mente. É alinhar os passos com a vontade de Deus. A vigilância exigida por Isaías é interior e exterior. Interior, porque exige arrependimento profundo. Exterior, porque nos chama a estar atentos aos movimentos espirituais do tempo. Em Mateus capítulo 24, versículo 42, Jesus alerta: vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. A vigilância é, portanto, uma disciplina de quem entende a seriedade do tempo profético. Esse chamado à vigilância também é um convite à ação. Não podemos ser apenas consumidores de conteúdo bíblico. Precisamos nos tornar proclamadores da verdade. A profecia de Isaías deve nos mover a pregar, a interceder, a preparar nossos lares e nossas comunidades para um tempo que se aproxima com força. Precisamos romper o silêncio, reacender a chama da santidade e viver de forma que o dia do Senhor não nos encontre dormindo, mas de pé, fiéis com as lâmpadas acesas. No fim, a profecia não é apenas sobre o fim, é sobre escolhas. Cada palavra de Isaías é um apelo para que voltemos ao Senhor enquanto ainda há tempo. E agora que você conhece essa profecia proibida, não pode ignorá-la. O céu já começou a sussurrar sinais. As nações estão em ebulição. A escuridão se adensa. Mas ainda há luz, ainda há esperança. A pergunta que ecoa não é apenas o que acontecerá com o mundo. A pergunta é o que acontecerá com você quando o dia do Senhor chegar. Tem verdades que não podem mais ser guardadas em silêncio. Se esse vídeo trouxe luz sobre algo que muitos preferem calar, deixe seu comentário aqui. Compartilhe com quem ainda não enxerga o que está por vir e se sente que chegou a hora de ouvir o que realmente importa. Inscreva-se. O tempo da omissão acabou. Inscreva-se. O tempo da omissão acabou.